Hola, buenos días en Brasil, Fernando. Gracias, gracias Buenas que tenemos tardes, amigos por toda parte. sí, buenas tardes aquí en España. Es para mí un placer y un honor presentar de nuevo a Fernando Espelo en una conferencia que nos va a intentar elucidar un aspecto muy importante dentro del mundo espiritual, como es el de los enemigos invisibles. No somos todavía muy conscientes de la importancia que tienen en nuestras vidas estas influencias que hemos de saber conocer para poder protegernos de ellas y también para saber de qué manera hemos de caminar por la evolución y por la senda del amor y del progreso espiritual. Para ello tenemos a Fernando, que es un gran trabajador espírita desde hace varias décadas. Nos honramos con tenerle como amigo y sin duda alguna pertenece a toda esa legión de trabajadores que luchamos por una humanidad mejor bajo las directrices y las luces de la filosofía espírita de Allan Kardec y de la, digámoslo así, maravillosa doctrina moral del Maestro Jesús que intentamos llevar a la práctica, no sin conseguirlo muchas veces. Como digo, para nosotros es un gran honor presentar a Fernando Espelo. Él tiene muchísima experiencia en las lides espíritas y también en el campo de la mediunidad allí en Brasil y por lo tanto os dejo ya con él sin más preámbulos, dándoos las gracias por vuestra participación y por vuestra asistencia y nuestra bienvenida y nuestro afecto de hermano más cariñoso a nuestro queridísimo amigo Fernando Espelo. Gracias, Fernando, por aceptar la invitación y por estar con nosotros aquí y ahora. Muchas gracias. Muito obrigado por la sua presencia y por compartir connosco todos esos conocimientos que você posee y que tan necesarios precisamos captar y divulgar. Muito obrigado, Fernando. Graças a Deus estar convosco, com vosotros, e com todos os amigos da Espanha e de outros quadrantes também, né? Então, vou pedir a Deus que, através de Jesus, o Maestro, nos inspire para que isto seja de acordo com a justiça divina, com a lei que estamos aprendendo. Que Deus nos bendiga a todos e que eu possa ser desta charla sencillo e objetivo. Assim seja. Graças a Deus. Gracias. El tema de hoy es claro que yo no domino muy bien el español, mas da para entender alguna cosa, ¿no? Y luego los enemigos invisibles. Entonces empezamos un artículo que está en el libro Liberación de Chico Xavier. ¿No? Es así, la historia de los genios satánicos atacando los devotos de todos los matices es absolutamente verdadero. Começamos allí de atrás. El maestro no fue perseguido aquí, fue bastante, por encarnados y por desencarnados también. Los encarnados haciendo lo que los desencarnados mandaban. Pablo de Tarso también sufrió con una obsesión hasta que a un punto el maestro lo liberó. María de Magdala también pasó por su cruz aquí en la tierra, perseguida por 7 genios satánicos también, mas se liberó con la ayuda de Jesús. Entonces, todos nosotros que trabajamos en pro de la doctrina del Evangelio y del Maestro, estemos preparados para sufrir también en algunos reveses. Mas si el Maestro está en el leme de la embarcación, no tenemos nada que temer, no es solo seguir adelante y tener paciencia, ¿no? Y mucha fe, así. El próximo, las inteligencias pervertidas, incapaces de recibir las ventajas celestiales, se convierten en instrumentos pasivos de inteligencia rebelde, quienes están interesadas en la ignorancia de las masas, con lamentable consternación por la espiritualidad superior que gobierna nuestro destino. La adquisición de la fe, por lo tanto,
exige um trabalho individual e muito extenso também. A aquisição da fé, portanto, é muito necessário para que possamos entender, porque sem usar a ferramenta da fé, não podemos fazer conexão, né? Porque a fé é combustível da prece, né? Ou a prece é o combustível da fé. As duas estão caminhando juntas. A experiência del alma en el cuerpo denso está fundamentalmente destinada a la mejora del individuo. Si no fueran las reencarnaciones, no conseguiríamos evolucionar nunca. Estaríamos a 10, 15, 20, 30 mil años atrás. Entonces es una bendición. Tenemos que mergulhar en la carne cuantas veces sea necesario. Los superiores que estén dispuestos a trabajo en beneficio de los inferiores en una acción persistente y substancial, no pueden usar sus armas, de lo contrario serán entrenados a bajo nivel. Isso serve hasta para, isso claro, se foi referido a uma missão das tinieblas, que não podiam se poner a discutir com os demás. E as doutrinações do grupo espiritista também devem prosseguir nesta condição, ter humildade e conhecer a doutrina para explicar-nos, para explicar bem ao espírito o que ele está haciendo, porque a maioria não sabe. Eu devo dizer uma coisa a vocês. Cada dia esse espírito que se comunicam comigo, por semana mais ou menos, um pouquinho mais às vezes, cada 10, 9 não sabem o que é reencarnação, não sabem que estão mortos. Entendeu? Por isso a doutrina é uma bendição. Mas tem que estudar, né? Porque se a pessoa deixa a terra sem conhecer a vida depois da morte, é claro que ele se queda mareado, ele não sabe o que está dizendo. Então, é necessário aquele que hable com os espíritos, que los instruya primeiro, que los trate com amor, para que seu tono vibratório consiga elevar-se e assim ele entender a palavra de los instrutores. Porque se a entidade não passa por el grupo de incorporação, como se diz, né, de doutrinação, aí, ele não consegue ouvir os instrutores. Então, ele tem que ouvir a voz do médium encarnado, para que assim ele se recomponga um pouco melhor. Allí sim. Então, depois ele se vai com os amigos, né? Então, aí fica mais fácil para ele. Mas, sem esse conhecimento, há dias atrás, vindo a falar comigo dois freiras e um cura. Estavam revoltados com Deus, diz que Deus estava o castigando. Eu falei, maneira nenhuma, Deus é amor, Deus não castiga nada. Tive que explicar para eles o que é reencarnação, que eu não sabia. Eles acham que é ressurreição. Eu falei, não, é reencarnação, tem que volver. Vosotros volverão na terra, ou como monjas, ou como sacerdotes, ou como agricultores, terão que voltar à terra para adquirir mais experiência. Senão não se evoluciona. Aí entenderam, e por sorte minha, tinha dois curas que trabalham comigo, falei, vete com esses dois irmãos aqui, que aí fica todo aclarado, né? Então, é necessário o conhecimento da doutrina para poder falar com os irmãos também, né? É claro que não se aprende todo de uma vez só, né? Vamos aos poucos. Próximo, Benjamin. O espírito humano maneja a força mental tanto quanto maneja a eletricidade. Com a diferença, sin embargo, uma vez que aprende a gastar o segundo e a transformação incessante da Terra, apenas conhece a existência do primeiro, que preside todos os atos de nossa vida. Então, a parte mental, que é a mais importante, está a segundo plano todavía, né? Por isso estamos como estamos aqui, né? El próximo, Benjamin. Estrictamente hablando, isso é um instrutor que está dando classes no livro Liberação, a abertura do trabalho. E esse livro, Liberação, deixa eu volver um pouco para trás, é que vão resgatar um padre não, um ex-papa, que a madre esperou no mundo espiritual 50 anos para que ele diera algum sinal de melhora. Então, quando ela percebeu, invitou a dirigir o trabalho, né, a Gubbio,
Y Gubbio disse que podía hacer aquel trabajo solo, mas iba a llevar a André Luis y el otro compañero de él. Entonces, fueron en tres, y todo ese libro trata de un rescate que era de un ex-papa que jefiaba una organización de las tinieblas, ¿no? Entonces la misión fue concluida, todo, ¿no? Y la madre volvió a la tierra para recibirlo como hijo novamente, ¿no? Bom, entonces, y sí, ¿no? Estrictamente hablando, no tenemos círculos infernales según la teología, ¿no? Y sí, esferas oscuras en que las conciencias están embotadas en la ignorancia, cristalizadas en la ociosidad reprobable o confundidas en el eclipse temporal de la razón. Entonces, son almas que necesitan de ayuda, ¿no? Pueden seguir, ¿vale? Desesperados e subordinados criam zonas de tormentos restauradores. Por que seria que está essa frase, tormentos restauradores? Porque a pessoa tem que passar por essas experiências, né? Tem que correr lo que sembrou, né? Para que aprenda. Então, isso não se hace pronto, mas tem que ter equipos, né? Encarnada e desencarnada. Esse tema é um pouco profundo, mas vamos seguindo aí. Criaturas similares não se regeneram en el poder de las palabras, necessitam um apoio eficiente para cambiar su tono vibratorio, elevando su forma de sentir y pensar. Eso es que tenemos que tener con los desencarnados, llevarlos a cambiar el tono vibratorio, elevando su forma de sentir y de pensar. Si la persona no siente, no hace las cosas. Próximo, Benjamín. Incapaces para continuar más allá de la tumba, en el camino hacia el cielo que no supieron conquistar, los hijos de la desesperación, organizados en varias colonias de odio y miseria moral, disputando entre sí por el dominio de la tierra. Entonces, es por eso que más adiante el instructor dice así, que un mundo espiritual dividido, ¿eh? Y atormentado cerca la tierra en todas las direcciones, ¿eh? Es poca cosa, ¿no? Próximo, Benjamín. También conservan largos patrimonios de conocimiento intelectuales. Ángeles decaídos de la ciencia buscan sobre todo, la perversión de los procesos divinos que guían la evolución planetaria. Entonces, ellos tentan impedir de cualquier manera que el ser humano pueda evolucionar. Por eso los emisarios de la luz sofrem muito, tem que trabalhar muito para develar essas coisas. Né? Mentes cristalizadas na rebeldia intentam, em vano, socavar a sabedoria eterna. Aqui vai uma coisa importantíssima. Conhecem inumeráveis recursos, Antônio, para perturbar, herir, obscurecer e aniquilar. Têm agentes da discórdia por toda parte, inclusive em los gabinetes de la política del planeta todo. Isso não se sabia há muito tempo, agora se sabe. Então, eles se metem por toda parte. Por quê? Porque onde encontra orgulho, onde encontra egoísmo, está em humano as coisas, né? Eles sabem manusear as coisas, né? O próximo, Benjamín. Eles esclavizam o serviço benéfico da reencarnação. Então, o instrutor fez uma pausa para explicar a los medianeiros que estavam allí, desencarnados com ele, né? O inferno é um problema de direção, é claro, né? Lo que a pessoa pensa, allí está, né? Satanás não é uma personalidade, são inteligências perversas, né? Então, mira bem uma coisa, inteligências perversas, né? O mal é a pérdida de tempo o el uso de la energía en sentido opuesto, ¿no? Entonces, es así caminando, ¿no? Sufrir, que todo mundo no gusta de sufrir, ¿no? Mas hace falta às vezes, ¿no? Sufrir es reparar o renovar la enseñanza. De milenios a milenios, la región en la que respiran sufre cambios extremos. Ahí
Después de esa colocación, hicieron una pregunta, no sé qué hizo la pregunta, si fue Andrés, si fue el compañero de él. ¿Por qué no suprime el Señor compasivo y sabio este espantoso cuadro? Y él da la respuesta con 3 preguntas. Sigue, Benjamín. No es lo mismo que preguntar sobre nuestro retraso a nuestra propia adhesión al reino divino. Mi amigo siente suficiente iluminación para negar el lado oscuro de su propia individualidad. Entonces, es una pregunta. ¿Te has liberado de todas las tentaciones que fluyen de los misteriosos contenedores de la lucha interna? ¿Sí? Entonces, la pregunta fue respondida con tres preguntas, ¿no? Una pregunta fue respondida con 3, para no dejar duda, ¿no? Entonces, continuando aquí, dice así: somos simplesmente unos pocos miles de millones ante la eternidad, ¿no? Está falando del planeta aquí, ¿no? Y estaremos convencidos de que si el diamante solo puede ser lapidado por el diamante, lo malo solo puede ser corregido por lo malo. Esta frase llevó una para frente. Cuando yo iba en el cárcel, uno de los detentos nos estaba diciendo a nosotros que tenía un buen comportamiento, que él se esclareció en la penitenciaria leyendo ese libro. Cuando ele chegou naquela parte assim, que Deus não ia mandar um ángel custodiar um demônio. Então ele entendeu por que se sofre na terra, né? Um ángel de luz, um espírito bueno, não vem a ser a parte que é de um homem truculento e bruto. Tem que ser, a pessoa tem que ser educada de acordo com sua necessidade, né? Por isso que diz que se esclareceu ali dentro, lendo o livro, né? Que Deus não ia custodiar não ia enviar um ángel para custodiar um demônio. E mandou o demônio para que assim peleasse até chegasse lá. Então, a justiça divina funciona através da injustiça aparente, né? Então, tudo que nos parece muitas vezes injustiça, nada mais é a lei de Deus dando sequência, né? Hasta que redima os que sejam condenados a largas penas diante da boa lei, né? Pode seguir, Benjamin. Y seguir aquí. Además del reino humano, el inmenso imperio de las inteligencias desencarnadas participa en el juicio continuo de la humanidad. Aún no ha medido la extensión del intercambio entre encarnado y desencarnado. La pregunta fue fecha a André Luiz, ¿no? Entonces, aquí es muy importante lo que viene a seguir, ¿no? A determinadas horas de la noche, 3/4 partes de la población de cada uno de los hemisferios de la corteza terrestre se encuentra en contacto con nosotros, y la mayor parte de esos semilibertos por la influencia del sueño permanecen detenidos en círculos de baja vibración, igual a este en que nos movimentamos provisoriamente, ¿no? Provisoriamente porque están allí a trabajo, ¿no? Por aquí muchas veces se forjan o se planean dramas que se desarrollan en los campos de la carne. Grandes crímenes tienen en este sitio su origen. Allí se traman esas cosas, ¿no? Y si no fuera el trabajo constante de los espíritus protectores, acontecimientos más trágicos estarrecerían las criaturas. Es el servicio de los guardianes, de los espíritus que están tomando conta por toda parte, ¿no? Esta passa aqui é de outro livro, né? De um livro psicografado por Robson, que chama Medicina del Alma. Está essa parte aí. Achei muito interessante, porque muitos espiritistas, principalmente em Brasil, não acreditam nessas coisas ou não querem saber, né? Então, Goécia, anti-Goécia, né? Hermanos espiritistas intentam ignorar, muitas vezes, a ação da tan hablada magia negra, né? En las regiones de la subcorteza y el submundo astral conviven seres de variadas procedencias, con siglos de experiencias ni siempre sanas, espíritus que recibieron su orientación en los misterios antiguos, seguido del pueblo egipcio, de los caldeos, de los asirios y de la antigua Atlántida. Los pessoal de Atlântida conhecia essas coisas, viu?
mas o orgulho e o egoísmo nos afundou o barco, e de outros pueblos, né? Magia, então agora vem a explicação. Magia não é nada mais, nada menos que o conhecimento de certas leis que manipulam os fluidos do mundo astral, né? Que muito pouco se conhece, e que entidades perversas das tenebras, dentro de certos limites, né? Porque há limite para tudo, né? Podem manipular, mobilizando forças para prejudicar as suas vítimas. São inteligentes, eles têm seu laboratório, né? Olha, técnicos das tenebras, encarnados, desencarnados, têm seu laboratório. Vou falar um pouco aqui, segura um pouquinho ele slide. Quando na Segunda Guerra Mundial, sei que era Brown, né? Sei que chamava Brown. Ele que criou aquela bomba V2, né? Essa inteligência, né? Mas foi usada por quem? Por os medianeiros de Cristo? Não, foi usada por os seres humanos das tenebras, né? Que planearam e passaram a ele, né? Então, eles têm laboratórios, sim. E toda essa epidemia que surge por aí, como a ebola, como a antraz, como outras que tuvieron aí, tiene la mano de algum encarnado e a ideia de algum desencarnado técnico e muito sábio nessas coisas, né? Então, é por isso que tem que conhecer essas coisas, porque para um espírito desse nível, para doutriná-lo, tem que chamar Dr. Bezerra. Eu não tinha condição de debater com um espírito nessa condição, não. Tenho que me valer de chamar Dr. Bezerra, porque aí as coisas se equiparam melhor. Aí Bezerra tem condições de explicar, de remover muitas coisas. Eu estou dizendo isso porque esses dias, Antônio, chegou uma chica desencarnada, porque vem a falar comigo, não sei, estou aqui solo, solo eu, não tenho família, nadie aqui, e pode ser isso, né? Eu não recebo pessoas aqui, recebo desencarnados, é outra coisa. Então, dentre os que vieram, Antônio, veio uma que desencarnou grávida, estava grávida quando desencarnou. Eu falei, bom, agora eu não sei lidar com isso, né? Agora eu tenho que me valer de Dr. Bezerra. E na hora chamei e vim. Eu não sei como se aclararam, eu não quis perguntar depois, mas tinha que resolver aquele problema, porque a pessoa não podia ficar embaraçada no mundo espiritual também. Seria uma descaridade para os dois, né? Então, voltando aqui ao livro Liberação. Né? Además del reino humano, el imenso imperio de las inteligencias desencarnadas participa del juicio de la humanidad. Então, continua juzgando, né? Por isso que o maestro recomenda, né? Não juzguei para não ser juzgado, né? Então, o maestro, nesse sentido, já deixou claro: reconciliar-se com o adversário, ponte de acordo com tu adversário, pronto. Entretanto, que estás com ele a caminho, não sea que o adversário te entregue ao juiz e ao juiz ao vacío e seas echado no cárcel. De certo te digo que não saldrás daí até que nos pague o último centavo. Então, o Cristo já havia dito isso daí. Então, nesse livro, Liberação, há um julgamento que depois, no final, eu vou, se der tempo. Agora, vou seguir. Pode seguir, assim. Um caso de fascinação, um caso complexo de fascinação. É interessante esse tema aqui, porque é corrido de outro livro, de los domínios da mediunidade. É isso daí. Em certo centro espírita de Brasil, a dama se havia posto, que procura no centro, pessoa com problemas, né? Se havia posto de pé, de maneira esquisita, girando em torno sobre os calcanhares, caiu em convulsões, inspirando piedade. A senhora se encontrava sob império de impassíveis entidades, sofrendo mais fortemente a atuação de uma delas, que ali na sala parecia interessada em aniquilar a existência. Né? O próximo. A infortunada senhora, quase que uivando, a semelhança de uma loba herida, gritava a debater-se no piso da sala. A mirada consternada do treinador implorando ajuda e misericórdia. A senhora coleando por el piso como se fosse uma culebra, né? Estava totalmente envolvida e dominada por essa entidade, né? Eles usam a sugestão, né?
Entonces, ela se movimentava como uma culebra, assim, ¿sí? Por el piso. Adquiria animalesco aspecto. No obstante, la guarda generosa de Aulus, né, e del hermano Clementino interferiram no deplorable quadro. Aí interferiram por ter que interferir, né? Constrangendo a obsessora a desligar-se da enferma, que continuou dominada por ele a cerca distância. Después que la enferma se puso de pie, ayudaron a sentarse junto al esposo y nuestro instructor. A nosso instrutor tuvo presas em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Então, se fascinação já é complicado, ainda mais complexo, fica mais difícil, né? Nossa irmã permanece controlada por um terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixam envolver em las redes de vingança. En el impulso de ódio com que ele se arroja sobre ella, proponendo a humilhá-la usando a sugerência. Aqui se chama hipnose, né? A sugerência, né? Se não fuera el concurso fraterno que vino a recorrer en este santuário de oração, em trances como este, ella seria vítima integral de la licantropía. É quando se transforma completamente, né? Há um caso desse, né? mas no final explicaré isso. Muitos espíritos pervertidos do crime abusam dos poderes da inteligência, arrojando a crueldade sobre aqueles que estão em sintonia com eles, devido a las deudas del passado, né? A tales vampiros les devemos muitas imagens dolorosas de la patología mental en los asilos, en los que numerosos pacientes bajo la acción hipnótica imitam costumbres e posições e atitudes de diferentes animais. Já vi hasta médico de psiquiatra explicando alguma coisa nesse sentido. Isso ocorre sim, tem um poder da mente extraordinário. Agora, isso quando a pessoa tem culpa, né? Se não tem culpa, essas coisas não ocorrem. Não. Pode seguir, Barão. Mientras que a paciente começou a grunhir de maneira estranha, o esposo Raúl hizo lo possível por ajudá-la. Hilario, surpreendido, perguntou: então, o fenômeno doloroso é comum, muito generalizado em los processos expiatórios, em los espíritos que se acumulam em delinquência, caem na esfera vibrante de los brutos, né, que se afinam, né? Cada um tem o que procura, o que busca, né? Nuestra hermana todavía tiene el cerebro gobernado por el perseguidor insensible, como un juguete en manos de un niño. ¿Y por qué no separar de vez el algoz de la víctima? Cálmate, Hilario, reflexionó el asistente. Todavía no hemos examinado el tema en su estructura básica. A veces somos muy apresados, ¿no? Puede seguir. Toda la obsesión tiene reciprocidad, ¿no? No hay obsesión unilateral. Recordemos la enseñanza del maestro. Veo aquí el maestro de nuevo, ¿no? Ya prevendo esas cosas ya. No es suficiente arrancar la paja. Es necesario saber hasta qué punto su raíz ingresa al suelo con la raíz del trigo, para que nos vengamos a aplastar uno y otro. No se puede, a veces tem casos de obsesión que no se puede apartar de pronto así. Tiene que llevar un tiempo, ¿no? Barçanufo, quando estava aqui na Terra, tuvo uma pelea mental assim, com aquele da Inquisição espanhola, Torquemada, esse daí. Então, perseguiu a Barçanufo durante um ano. Depois, caiu na realidade e disse assim: bueno, Barçanufo, eu me vou e me vuelvo. E ele volvió assim. Volvió e ele disse assim: Barçanufo, me permita chamar-te de mestre, porque
Agora eu aprendi aqui no mundo espiritual que as coisas não são como eu pensava aí, né? Então, por isso eu chamava Barçanufo de mestre, mas eu creio que não lhe gostava muito esse, esse apelido de mestre, não. Mestre é Jesus, né? Mas foi assim que escorreram as coisas. Então, às vezes, tem algumas sessões que levam muito tempo. Acompanhe esse, muitos que estão ouvindo aí irão ficar surpresos com as coisas que têm aí a correr. Não há dolor sem razão, né? Está explicando a Casa da Mujer. Não há dolor sem razão. Atendemos assim a lei de cooperação sem o propósito de nos anteciparmos a la justicia divina. Raúl, bajo el control del mentor de la casa, trató de acalmar el comunicante agitado, recomendándole las ventajas del perdón y de la humildad y de la oración, ¿eh? Eso tiene que hacer siempre. Afligido, como si no quisiera perder el hilo de la lesión, mi colega se acercó de nuestro asesor e informó. Sin embargo, para colaborar con el nombre de esos hermanos desesperados, será suficiente el concurso verbal. No solo externamos palabras, sino nuestro sentimiento. Cada frase articulada con amor es una projeción de nosotros mismos, ¿no? Por eso que el Espíritu, él siente que como tú estás hablando con él, ¿no? Temos que ter humildade e muitas vezes dizer a ele, e quando viene se lastimando, porque eu isso, eu fui, e tu isso, eu hice pior que tu, e está aqui. Então, aí ele começa a ter confiança com quem está falando, né? Agora, nunca discuti com eles, que não conosco nenhum que tenha levado vantagens com isso, né? Pode seguir, acta aqui, né? Aunque es incontestable nuestra posibilidad de ofrecer la liberación prematura, estamos donando en favor de ellos a través del verbo nacido de nuestro corazón y en un tono significativo. Aulus agregó, analizando el pretérito al cual todos nos ligamos a través de recuerdos amargos, somos enfermos en asistencia recíproca. ¿No sería legal para nosotros mantener la intención de dictar sentencias finales a favor o a contra de ninguno? Porque en la posición la posición que todavía estamos, todos tenemos cuentas más pequeñas o más largas que saldar, ¿no? Interrumpiendo la conversación, nuestro instructor se lanzó al apoyo eficiente de la pareja, en una lucha desesperada. Por el cuidado del que testificó, la paciente y el perseguidor merecían el mismo afecto. Aplicó pases de limpieza en la garganta de la enferma y en unos momentos el verdugo comenzó a hablar a través de ella en una lenguaje muy extraña, cuyo significado literal no conseguimos entender. No podíamos, sin embargo, por la onda del pensamiento que caracterizaba la manifestación, sabíamos que la ira se estaba derramando de él. Raúl Silva, recogiendo impresiones, Raúl Silva que estaba hablando, ¿no? Doutrinando, mas el dirigente era otro, que sabía más, ¿no? Impresiones idénticas por la inflexión de la voz con que se manifestaba. Tratou de hacerlo tranquilizar quase em vano. Então, quando a pessoa está muito irritada, muito nervosa, as coisas não se saem prontas. Ao observar a paciente completamente transfigurada, Aulus passou uns minutos escutando o cérebro do comunicante e da médium, né? No mundo íntimo, os pensamentos e sentimentos. Né? Mediante a profunda impressão que chegou a dominar-lhe, com assombro, que causa atribuir a tal conflito? Então, eu que estava trabalhando não sabia. Então, o instrutor disse assim, tratei de penetrar no passado para saber algo. Respondeu o orientador entristecido. As raízes do conflito vêm de muito atrás tempo. A pesar de não dever enumerar detalhes para não dar saliência ao mal,
puedo decirles que o enigma perdura mais de milênio. Então, essa obsessão, Antônio, é mais vieja que o Brasil. O Brasil tem 500 anos, né? 500 e pouco. Aí. Então, a obsessão é um milênio. Então, vea que sofrimento, né? Nosso desafortunado irmão, né? Ele instrutor, né? Nosso desafortunado irmão hablaba en un dialecto de la antigua Toscana, donde, satisfaciendo la obsediada de hoy, se convirtió en un estrangulador cruel. Era legionario de Hugo, el poderoso duque de Provenza, en el siglo X, 1000 años atrás, 1000 y pocos años atrás, ¿no? Por la esterilización de las reminiscencias a que se confía, repórtase al saque que participó en aquella época que nos referimos para satisfazer a la mujer que no correspondió al devotamiento, tuvo la infelicidad de aniquilar sus propios padres, tiene el corazón como un vaso de él. La causa está ahí, ¿no? Como el asistente se interrumpiera por alguns minutos, mi colega, naturalmente, tan interessado quanto eu mesmo, pedi mais revelações. Né? Aulus nos recomendou que tranquilizássemos o espírito de consulta, la vuelta a los quadros del passado, daquelas duas almas em sofrimento a nenhuma edificaria. Isso também se encaixa nos trabalhos mediúnicos. Quando se atende pessoas em sofrimento, não se deve comentar depois, porque isso prejudica e não restaura nada. Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, recordei a questão do idioma. Né? Nos encontrávamos no Brasil e a obsediada falava em um dialeto já morto. Né? ¿Por que motivo não assimilava o pensamento de la entidade a empolgar-lhe no cérebro as ondas, transformando em palavras do português, como ocorre em muitas situações nos processos de intercâmbio? Né? Aí a coisa é diferente, né? Estamos diante de um caso de mediunidade poliglota ou xenoglosia. Esse é o filtro mediúnico e a entidade que lo utiliza estão intensamente sincronizados entre si, que a passividade do instrumento é absoluta, bajo o império da vontade. Aí não tinha mistificação, aí era a coisa real como era, estava arquivada no mundo mental mesmo. Né? Mas o obsessor, por estranho que pareça, todavia está enredado em seus hábitos durante siglos e, em se exprimindo pela médium, usa modo e frases que lhe foram típicas. Entretanto, objetou Hilário, é atribuído à mediunidade propriamente dita ou mais completa, ou a sintonia mais completa. O problema é de sintonia, informou o assistente. Se não houvesse uma sintonia, não podia ser tão claro assim. Sin embargo, se a paciente não hubiera participado de la experiencia terrestre como un asociado legítimo de su destino, podría el obsesor podía manifestarse en ese dialecto positivamente, no esclareció Aulus. Se no tuviera vivido, no tenía arquivo, ¿no? Arquivo mental. En todos los casos de xenocracia, es preciso recordar que las fuerzas del pasado vuelven al presente. Agora, isso aqui é uma ensinança à parte, mas é muito bueno para quem trabalha com mediunidade, que dá classes principalmente. Quando um medianeiro analfabeto se põe a escrever, bajo o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual tenha movido milagrosamente todas as pedras da ignorância. Ele simplesmente mostra que o psicógrafo traz consigo mesmo a arte da escrita de outras reencarnações e conquistada, né? e retenidas no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Isso aí.
Hilário perguntou: podemos então concluir que se a enferma fuera médium sin pasado que da testemunho, o verdugo não podia manifestar-se por ela em uma expressão cultural diferente. Sem dúvida, aprovou o instrutor. En mediunidade, há também o problema da sintonia do tempo. Conjugando nossos esforços, separamos o algoz da vítima, aunque, segundo afirmou o instrutor, permaneciam unidos por el martillo magnético, incluso a la distância. Né? Camaradas de nossa esfera separaram o espírito obsessor, recorriendo-lo com o trabalho, recorriendo-lo a uma certa organização de primeiros auxílios. Aún assim, ella gritava dizendo estar perseguida delante de um estrangulador horrível a caminho de sufocá-la. Aplicando passes de reconforto, Aulus esclareceu: agora é apenas o fenômeno alucinatório natural em los processos de fascinação, como este perseguidor e perseguida se encontram em la mesma conexão telepática. Pouco a pouco, a enferma se acalmou. Estamos cerca da conclusão, já. Depois que terminou a crise, le perguntei a nosso assessor sobre o remédio definitivo. A paciente está sendo preparada com vistas a uma solução justa para o caso. Ella e o verdugo pronto serão madre e hijo. Não há outra alternativa para obter trabalho redentor. Então, né, tem que ser dessa maneira. E a espiritualidade cuida muito bem dessas coisas. Né? As energias divinas do amor puro se tocarão mais profundamente a la sensibilidade mujer e nossa irmã praticará o heroísmo sagrado de dar-lhe las bienvenidas em seu seno. Então, aí mostra a justiça divina e de que maneira se arreglam certas coisas. Né? Nós queremos ser juiz, julgar as coisas, mas muitas vezes as coisas pegam outro caminho. Volviendo um pouco no livro Liberação aqui, da licantropia, né? André Luiz está a resgatar um ex-papa allí e tinha um aparato muito delicado, não podia fazer da maneira como queria. Ele conhecia bem o problema e tinha que ir com classe. Era como se fosse um prédio muito grande, um tribunal muito grande, e as pessoas estavam sendo julgadas aí. E numa dessas que estava sendo julgada, se apresentou uma senhora pedindo clemência, pelo amor de Deus, que lhe perdonasse, sim. E ela mesma disse, né? Eu matei a meu marido e 3 filhos pequenos. Então, o juzgador, o juiz que estava allí, né, implacável, le disse assim: tu eres uma loba. Tu não eres gente, tu eres uma loba. Quando falou uma loba, quando ele pronunciou a terceira vez, tu eres uma loba, ela se começou a pegar uma forma diferenciada. Né? Então, se curvou, se cortou com as mãos como se fosse um animal mesmo, assim. Então, não se sabe quanto tempo perdurou isso daí. Né? Quanto tempo perdurou, porque não se pode, tem coisas que não se pode resolver com oração. Não, essas coisas não, isso aí são os delitos da carne têm que ser pagos na carne, como diz a doutrina, não tem, né? Então, esse livro é muito interessante nesse sentido, né? E mostra isso daí, porque não é só aí. Muitos centros espíritas às vezes alguns têm registro de pessoas que se portam assim como animais, mas na casa espírita, essas coisas são mais passíveis de ser erradas. Agora, quando se passa para mais allá, com uma deuda desse tamanho, aí as coisas se complicam. Bueno, aqui estou agradecendo a Deus primeiramente e a vosotros que me escucharam, que tiveram a paciência de me ouvir, e qualquer coisa que eu pueda responder no momento certo, lo haré de bom grado. Muito obrigado, Fernando, por a sua excelente exposição. Muchas gracias. No sé si alguien querrá hacer alguna pregunta. Ahora es el momento.
sin duda hemos aprendido mucho porque falta mucho estudio y mucho conocimiento de cómo la parte negativa, los espíritus malvados trabajan para dominar a los seres humanos y sobre todo también a aquellos que intentan llevar un trabajo de amor y de redención espiritual. Y en el tema de la mediunidad, con los ejemplos que has puesto acerca de cómo interviene también el pasado en la mediunidad, no solamente la sintonía y la vibración entre espíritus endeudados, pues lógicamente es un aspecto a estudiar dentro del campo de la obsesión y nos tiene que hacer comprender muchas cosas que desconocemos. Por eso es tan importante el estudio y la puesta en práctica de la caridad. En fin, Fernando, por nuestra parte, agradecerte en nombre del Grupo de Villena tu disposición, tus conocimientos y tu cariño por sacrificar tu tiempo con nosotros. Para nosotros es un honor siempre, Fernando. No es sacrificio, es un placer, Antonio, hacer las cosas que se gustan. Bueno, me gustaría también decir que existe una literatura muy importante sobre algo que ha explicado Fernando y que muchas veces, como él ha dicho, muchos espíritas no quieren comprobar, no quieren estudiar acerca de cómo la parte negativa influencia no solo a las personas que están dentro del campo de la espiritualidad, sino que abarca a todo el espectro social, a los políticos, a los empresarios, a todas las personas que en la sociedad pueden ser manipuladas para que el bien sea sobrepujado por el mal. La parte negativa los trabaja, los hipnotiza, los magnetiza, los acosa, los estudia e intenta manipularlos para romper la obra que desde el plano espiritual el maestro y todos aquellos que llevan la luz a la humanidad intentan propagar. Es importante que sepamos que eso es una realidad, no es una utopía, y están trabajando con mucha fuerza, como ha explicado muy bien Fernando. Es conveniente estudiar ese tema y no dejarlo de lado para no tener sorpresas, porque muchas veces los políticos que nos dirigen, las empresas que ofrecen sus productos, las corrientes de pensamiento que crean moda y tendencias, muchas de las cosas que vemos en el mundo y que marcan pautas de comportamiento, por detrás tienen una intención malsana, una intención dirigida por la parte negativa que tenemos que conocer para poder evitar muchos problemas en el presente y sobre todo en el futuro. ¿Es así, Fernando, o me equivoco? Sí, así. Esto voy a repetir aquí lo que dijo un portugués, Fernando de la Cerda, no soy yo. Dijo que el medio que no estudia es ferramenta que está enferrujada. Ah, claro, claro. Tiene otra traducción para español, pero yo no sé. Sí, sí, Entonces, sí. hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Para convivir mejor con todos, ¿no? Hay que comprender a necessidade da enseñanza do maestro, né? Tem que estar gravada. Embora uno tenha ainda suas faltas, né? Seus equívocos, suas macelas morais, mas isso aos poucos você vai melhorando, né? Eu, às vezes, quando tenho problemas mentalmente, começo mentalmente a questionar alguma coisa e o Espírito guia me diz assim, calma que tu tens que reencarnar muitas vezes ainda. Fernando, una pregunta, aprovechando el tema. Entonces, cuando, por ejemplo, en los trabajos de mediunidad que tú haces también, recibes a espíritus sufridores o que están con tendencias vengativas, como has comentado en el caso al principio, con tendencias de vengarse o incluso de convertirse en obsesores de otros, has explicado muy bien que es un proceso lento, que no es de la noche a la mañana cuando se les puede ayudar, necesitan de un tiempo. Pero aparte del tiempo y de la técnica de la caridad y del perdón para ir convenciéndolos, ¿cuál consideras tú que sería, digámoslo así, la mejor forma de evitar esas influencias, la mejor manera de evitar que esos obsesores
nos ataquen e intenten cobrarse la deuda que nosotros tenemos para con ellos, porque has explicado una cosa muy bien en la charla, que el dolor no es gratuito, obedece a una causa sembrada en el pasado y que la obsesión no es unilateral, sino que corresponde a una relación víctima-verdugo. Si somos obsesados, si somos obsidiados, es porque en una vida anterior nosotros cometimos un daño, un perjuicio. ¿Cuál crees tú que sería la terapéutica más adecuada? El autoconocimiento. Vale. La respuesta que de una persona de otro mundo dio a los brasileños. El Correcto. Autoconocimiento para convivir con esas cosas. Que el autoconocimiento, tú ya sabes que no puede cambiar a una persona de para la noche. Entonces no va a decir a la persona que llega a casa espírita, así, no, si tú vienes aquí, tú estarás salvo, tú terás mejor la vida. No, no es así. Aquí tú vas a recibir ayuda, vai, mas tú tienes que hacer tu parte. Claro, claro. Ahí no tiene. Porque la parte mía, nadie va a hacer, yo tengo que hacer. De cada uno es así. Me dijo el maestro que a cada uno según sus obras. ¿No fue? Así es, así claro. es. ¿Sí? Así es. Entonces, es lo que tiene. Mucha paciencia, ¿no? Con los otros y conozco mismo también, ¿no? Porque ellos saben, ¿no?, el punto flaco de cada uno de nosotros, ¿no? Mas si tenemos alguna cosa buena, ya eso es llevado en cuenta. Bien, bien. Cosa buena ya es llevado en cuenta. Bien, bien, bien. Es importante esto que comentas, porque muchas personas vienen a pedir ayuda, pero no quieren hacer nada, no quieren trabajar, quieren solamente que les solucionemos el problema y no se dan cuenta de que el problema nace de ellos y son ellos los que tienen que poner su parte, como muy bien has explicado. Sí, no tiene otra salida, ¿no? No hay otra. Muy bien, pues Fernando, ha sido un placer como siempre. Para nosotros es un gusto, aunque estemos en la distancia, porque desde aquí recibo un abrazo fraterno, cariñoso y de verdad con mucho amor y con mucho afecto, porque sabes que aquí en el Grupo de Villena te estimamos muchísimo. Sí, yo sé. Ojalá el próximo año te podamos tener aquí, pero no por internet, físicamente, para que... Yo creo que sí. Vamos a ver si es posible. Yo creo que sí. Sí, sin prisa, ¿no? Sin prisa, mas vamos a guardar, ¿no? Vamos a guardar. Muchísimas gracias, Fernando, por la oportunidad. Gracias a todos vosotros. Y por aceptar. A todos que nos están escuchando en ese momento. Muy bien, gracias. Ese tema, Antonio, fue solicitado también por la Marisa de Tomelloso. De Marisa. Entonces, ¿cómo fue a presentar ahí? Recomendaremos que lo vean por el YouTube, porque como va a estar colgada la conferencia en internet, las personas podrán visualizarla y podrán verla en el canal de YouTube cuando quieran. Entonces es importante que lo vean. Pues muchísimas gracias, Fernando, muito obrigado. Y bueno, fue un placer y muito obrigado por todo y que todo vaya bien allá en Brasil y acá en España. Gracias a todos por vuestra paciencia y por asistir a esta magnífica, extraordinaria conferencia de nuestro hermano y amigo y compañero Fernando Spelo. Gracias, Fernando. Obrigado. Sí, Antonio, yo sé que tengo que mejorar mucho. Bueno, todos. Se puede mejorar lo que se hace. Todos. En eso estamos. Está bien, Antonio. Muchas agradecido a todos. Gracias a vosotros.